A briga minha com o pessoal é a seguinte, né? Padrão sempre vai ganhar da qualidade do produto. Concordo. O sabor não é importante. Lógico que é importante, mas o padrão é mais importante. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Estamos começando então mais um capítulo do seu podcast favorito e hoje eu trouxe um super convidado, uma pessoa que era um cliente e acabou se tornando um amigo. Fala, Biduque, e aí, seja bem-vindo a esse podcast. Bom dia, Marani, obrigado pelo convite. É uma honra e uma satisfação gigante estar participando com você aqui e estar podendo falar para essa audiência sua gigantesca. Eu também estou muito feliz que você está aqui hoje, Biduque, e antes até da gente começar aqui a falar de restaurantes, de falar de yakisoba, de falar de coisa boa, eu quero lembrar de uma coisa que me marcou bastante no ano de 2022, no meu primeiro evento presencial em São Paulo. Eu me lembro que você pegou o microfone e me contou que você passava ali por um momento difícil, mas nem por isso deixou de ir no evento presencial. Me lembro que... Eu vou deixar você contar, eu acho que é melhor. O que estava rolando nessa época? Pois é, Marani, a gente está gravando aqui, né, exatamente nesse período muito, muito próximo, né? Meu filho está fazendo 1 ano agora, né, o Antônio Tadeu, e naquela época ele estava com 2 meses e meio, exatamente naquela época, e ele estava enfrentando um momento dificílimo. A gente estava com ele com uma bronquiolite, 2 meses e meio, e aí estava naquela de vai para o hospital, volta. E 2 dias antes de ir para a imersão, para o curso, nós fomos para o hospital às pressas, ele foi internado, ficou no quarto. Aí no dia, véspera do curso, eu ir para São Paulo, conversei com a esposa, ela falou, não, vai para o curso, já está tudo certo, eu dou conta aqui. E aí meu filho foi internado na UTI. Foi para a UTI naquele dia que eu estava indo para São Paulo. Então eu cheguei para a imersão com o coração na mão, mas sabendo que tudo ia dar certo, e realmente deu, né? Ontem mesmo a gente comemorou o aniversário de 1 ano dele, tá lá feliz, forte, correndo e aqui, ó, e fazendo bagunça, ó. Tá aqui o crachá da imersão. Graças a Deus, né? Deus é bom o tempo inteiro, o tempo todo. E, Biduque, isso me marcou bastante. Naquele momento, né, para mim, família é algo sagrado, é algo muito importante, como eu sei que é para você também. E naquele momento você foi ao evento buscando ali grandes sonhos, né? Eu vou para o evento para me desenvolver ainda mais, para conhecer outras pessoas, para adquirir conhecimento, para aplicar no meu negócio e trazer conforto para minha família, segurança para minha família. Na verdade, tudo é pensando na nossa família, né, amigo? Exatamente, né? Como dizem os mentores dos mentores, né? Família, saúde, né? E bem-estar, né? Não inverta a ordem, né? Família, saúde e trabalho. Não inverta a ordem. Se precisar inverter, que seja por um tempo determinado, né? Então a gente tem que realmente cuidar dessas coisas na ordem que precisa ser cuidado, né? E realmente a gente fez essas escolhas e graças a Deus, né? A gente voltou com muita força, com muito conhecimento, com bastante... Né? O networking do evento foi fantástico, então a gente tem um grupo que a gente formou fora Que legal, cara. do portal, com uma galera que a gente se conectou lá.
gente do Acre Que legal isso, ao cara. Rio Grande do Sul. E até hoje a gente troca muita ideia, né? E de diferentes ramos, assim, de churrascaria, hamburgueria, japonês, enfim. A gente troca muita ideia até hoje. Que massa. Sabe que quando eu fundei o portal Donos de Restaurantes em 2019, as pessoas diziam que eu era maluco, que dono de restaurante não ia compartilhar estratégia, não ia conversar sobre negócio, não ia trocar receita. E hoje a gente vê que esse movimento que eu criei junto com vocês, que estão no portal Donos de Restaurantes, as pessoas que estão comigo no DDR Master, esse agora já há muitos anos, não é sobre o que eu criei, é sobre o que a gente está criando, né, amigo? E o que a gente vê é que a gente evoluiu muito e que hoje a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, pessoas do bem, pessoas que nos ajudam a evoluir, e eu acho que esse movimento só está começando, né? Mano, eu acho que a palavra que define o grupo do portal e todo mundo que ajuda a construir isso é a generosidade. O pessoal tem uma generosidade incrível, cara. E vou dizer que vai na contramão do grande mercado, que ainda é tacanho, ainda é egoísta, ainda vive naquele esquema de eu não compartilho porque eu tenho medo que o vizinho roube a minha estratégia, a minha receita, né? É o que a gente fala, né? Todo mundo está evoluindo e só alguns estão relutando ainda, né? E esses vão ficar para trás, Vão mesmo, é verdade. Ainda bem que o nosso movimento está crescendo cada vez mais e eu sou muito grato a cada um de vocês que faz parte de tudo isso comigo. Amigo, agora vamos começar aqui, ó. Conta para as pessoas que estão escutando esse podcast o que você faz, qual que é o nome do seu restaurante, quais são, qual que é a sua realidade aí hoje, qual cidade que você tá, me conta. Vamos lá então, Manani. Bom, pessoal, eu sou o Márcio Making, né? Para quem não conhece. Nem sabia disso, cara. Eu conheço o Biduque, pô. Esse é o CNPJ, né? Esse é o nome formal. Márcio Making, mais conhecido como Biduque. Desde a quinta série eu sou Biduque. Mudei de escola. E aí de onde vem esse apelido? Conta aí, cara. Tenho grandes amigos, né? E aí o Eric Borman e o Rodrigo Costa olharam pra mim, mudança de escola. Você tem apelido? Eu falei, Márcio. Márcio não dá apelido, né? Márcio ou é Marcinho ou é Marcião, né? E aí, falaram assim, tem apelido? Eu falei, não tem apelido. E aí, voltando do intervalo, eles estavam parados apontando pra mim assim, ó. Biduque. Aí o outro falou assim, Biduque. Aí eu lembrei da minha mãe, falava assim, ó, não fica bravo com o apelido, que senão pega, né? Aí eu falei, realmente, Biduque? Pode chamar você de Biduque? Eu falei, pode. Tipo, deixa os caras, né? E aí, estamos aqui, 35 anos depois. E até pelo menos uma vez na vida sua mãe tinha que estar errada, né? Pelo menos dessa vez, que né? Se você achar ruim, eles não vão parar de te chamar disso. E aí você não achou ruim e eles não pararam, né? Não, mano. E assim, tem vezes que o pessoal me chama de Márcio e eu não reconheço mais. Márcio, quem é Márcio, né? Muito bom, mas conta aí sobre o seu negócio agora, onde você tá. Pois é, eu sou de Sorocaba, São Paulo, estamos aqui pertinho da capital, nascido e criado aqui. Eu comecei a vida profissional fazendo engenharia florestal em Lavras. Não gostei muito da engenharia, parti para florestal, tranquei Lavras, voltei para Sorocaba fazer biologia noturno, trabalhava durante o dia. Aí eu fui trabalhar com o animal que eu mais temia, que eram as crianças. Em vez de ir para o zoológico, eu fui cuidar de criança, trabalhar com educação ambiental. Ó, Marília. Que legal, cara. Sustentabilidade, criança, educação ambiental. Trabalhei com o setor florestal, eucalipto, durante 16 anos, com selo verde. Cara, foi uma vida muito louca, assim, de evento de selo verde, certificação florestal, participamos de grandes prêmios como o Benchmark Ambiental Brasileiro, concorremos, ganhamos, ficamos em quarto lugar. Foi lindo, assim, conheci pessoas fantásticas do Brasil todo, do mundo inteiro. Foi uma escola. Mas sempre gostei de cozinhar, sempre fui o cara que levava a comida para viagem, fazia churrasco para a galera, né, fazia comida em casa, nunca gostei de não ser o cozinheiro da galera. E
hobby começou a bater forte lá pelos 2012, 2013, quando eu vi que eu cansei da hipocrisia corporativa. Não sei se você viveu isso também, a gente já conversou sobre isso, né? O mundo corporativo é um mundo muito hipócrita, né? Principalmente na área ambiental. Né? Você trabalhou numa grande mineradora, uma grande empresa do ramo, e aí existe... Mas tinha bastante também, mesma coisa. Mas são ações muito fortes na área ambiental, mas existe um lado muito hipócrita, né? De greenwashing, né? De ações só marqueteiras e deixar o que precisa ser feito para trás. E aquilo começou a me incomodar bastante, né? E a cozinha começou a ser uma verdade na minha vida. Eu participei em 2014 do programa Cozinheiros em Ação, a segunda temporada. Que legal! Com o Olivier Anquier. Eu falo que foi por alguns meses eu entrei no Masterchef primeira edição, porque estava sendo gravado, junto com a segunda edição do Cozinheiros em Ação, estava sendo gravado a primeira edição do Masterchef. Ah, que massa, cara, que legal. Eu acabei gravando no GNT e não pro Masterchef, mas assim, participei, fiquei em 7º colocado, perdi por causa do doce, fui eliminado por um doce, verdade. que não é minha praia mesmo, mas daí então eu descobri que realmente não era só cozinha, né, você não cozinhava só para agradar os parentes e amigos, né, não era aquela coisa tipo, tá gostoso, né, mas tipo, só para agradar. E aí quando uma pessoa de gabarito come a sua comida e fala, não, cara, você faz uma coisa boa, né? Aí eu comecei a pensar seriamente em mudar de ramo. E aí eu já estava dando aula aqui em Sorocaba, estava dando aula no Senac, de jardinagem, que eu sou jardineiro também, biólogo botânico. E aí comecei a ir para o mundo da culinária, da aula de culinária. E em 2019 eu fui desligado do Senac por conta do Sistema S, mudanças, né? O início do governo Bolsonaro. E aí foi a vaquinha que precisava ser jogada do barranco, né, que a gente brinca, né? Que se deixasse eu ficaria acomodado até o resto da vida, mas daí a vaquinha caiu do barranco e eu comecei o yakisoba do Biduque na garagem da casa da minha mãe, invadi lá um espaço, reformei uma salinha lá, coloquei azulejo, umas pias, um fogãozinho e um computador, comecei sozinho. Eu abria de sexta, sábado, no jantar, depois aumentei para quinta, sexta, sábado, e aí foi aumentando, e a gente saiu de uma garaginha com faturamento de R$8.000 por mês, hoje a gente está num ponto estabelecido na esquina, até vá ver se eu estou na esquina, que é o nosso slogan agora, né, que a gente mudou para a esquina onde a gente estava, e hoje a gente está num faturamento de R$75.000, R$80.000 por mês, com uma equipe de 6 pessoas, e com grandes sonhos aí de alcançar o mundo, né? Que legal isso, cara. Muito bom. Eu não sabia dessa sua história, não sabia como tinha começado. E lá no início, Biduque, quais foram as maiores dificuldades que você teve? Poxa, Marane, as maiores dificuldades são, acho que, as dificuldades da grande parte do empreendedor brasileiro, né? A falta de apoio em todos os sentidos, né? Acho que o primeiro falta de apoio é em casa, né? O primeiro a desacreditar é a sua família, né? A família, né? Não os mais diretos, né? Que são a esposa, né? A pessoa que está aí do seu lado que te apoia, né? Mas os familiares diretos, né? Eles sempre querem te demover a empreender, né? Não, vá fazer um concurso, vá ter um emprego estável, vá ter uma carteira registrada, né, um seguro-saúde, né? Então, esse é o maior desafio. Eu acho que todo mundo quer te convencer a não empreender. Por medo, né? Por proteção, por carinho, mas essa é uma barreira muito grande. É isso. É uma barreira muito grande. Eu me lembro também, Bidu, que quero contar aqui um pouquinho disso. Eu me lembro que quando eu fui abrir meu primeiro negócio, 2010, quando eu olhei o ponto comercial, eu convidei minha mãe para ir lá, para ela conhecer, e aí ela disse, Marcelo, mas isso é muito pequeno, parece até uma casinha de boneca. Como é que você vai ganhar dinheiro num lugar como esse? É muito pequeno, meu filho. E aí eu disse, mãe, é só um início, né? Eu posso começar pequeno e posso crescer. E aí ela achava que não, e achava que eu estava perdendo tempo, e quando eu pedi demissão também, me lembro que ela chorou demais, falou que eu estava doido, que
que meu pai precisava conversar comigo, que eu estava saindo de uma grande empresa para empreender num negócio que não ia ter futuro. Então, o que você falou é bem o que a gente vive mesmo. Num primeiro momento, a gente realmente não tem apoio dentro da nossa própria casa, e a culpa não é dos nossos pais, não é da nossa esposa, do marido, dos filhos. Na verdade, quando a gente tem essa dificuldade, quando as pessoas não nos apoiam, muito disso, né? O motivo maior, eu acho que você expressou super bem, é o carinho e a proteção, a segurança que eles querem pra gente, né? Exatamente. E depois de tudo isso, é a falta de apoio total, seja da própria instituição financeira, do educativo, do governo, seja de tudo, né? Você fica num grande vácuo, porque a gente não aprendeu, Mariane. É difícil a gente falar isso, mas o nosso sistema educacional, ele não prepara ninguém para o mercado de trabalho. Verdade, concordo. Não prepara nem para você trabalhar para os outros, nem para você empreender. Concordo. Né? Você aprende coisas técnicas, né? Você aprende a fazer, sei lá, uma rede de computadores, você aprende a dar aula de física. Mas para você abrir um negócio, para você gerenciar um negócio, ou para você ser um empregado, né? Skills, os soft skills, né, que a gente fala. Ninguém ensina. A sua família não te ensina, a sua escola não te ensina, a igreja não te ensina, seus amigos não te ensinam, e aí você vai ter que aprender isso na porrada. É verdade. Eu sou um grande crítico do sistema educacional brasileiro, principalmente, né? Se a gente for pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente tinha os professores escrevendo com giz em uma lousa, em um quadro, né? Verde. E aí agora é uma lousa branca com pincel. Mas é a mesma coisa. A gente continua estudando tabela periódica, a gente continua estudando que a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa, que é uma coisa que a gente nunca vai usar. Mas, infelizmente, a gente não tem a oportunidade de estudar sobre finanças pessoais, a gente não tem a oportunidade de estudar sobre comunicação persuasiva, como é que você se apresenta, como é que você fala em público. Só que quando a gente precisa dessas aplicações da nossa vida normal, porque todo mundo precisa saber falar em público, e aqui eu não estou falando de dar uma palestra, mas muitas vezes a gente precisa fazer uma apresentação, você precisa conversar com o cliente, você precisa atender eventualmente uma mesa que teve um problema, e às vezes a gente fica tímido, às vezes a gente não tem coragem. Por quê? Porque isso não foi desenvolvido, nem na nossa infância, nem na nossa juventude, e a gente precisa aprender isso aos trancos e barrancos. Muita gente acaba não aprendendo, infelizmente, ou de uma forma empírica, que eu vou fazendo, mas a gente não tem um aprendizado formal sobre isso. E a gente também não tem apoio financeiro, como você disse, o governo não ajuda em nada, pelo contrário, só atrapalha, e a gente tem diversos obstáculos. Então, o início é realmente uma fase extremamente difícil para novos empresários, novos empreendedores, né? E vou dizer uma coisa, Mariane, assim, e não só o governo federal, estadual, municipal, e seja ele de um lado ou de outro, de esquerda ou direita, centro. Eu tenho com 43 anos, eu me lembro que eu sempre fui muito ativamente engajado na política. Fiz parte do PV durante muito tempo, trabalhei em campanhas municipais e me desfiliei o quanto antes possível, porque eu me decepcionei muito com esse mundo, que para quem acha que existe um lado ou outro, estão completamente enganados. O lado é um só, o deles. É verdade. Contra nós, né? E assim, eu falo isso porque eu tive lá dentro, eu sei como a máquina de moer funciona. Então, assim... Quando a gente conhece a teoria do teatro das tesouras, aí a gente entende tudo isso que você está contando, né, Bidu? E eles vão sempre jogar contra a gente, né? Então a gente tem que entender que a gente está realmente sozinho no marzão, sem salva-vidas, e tem que lutar todo dia para tentar ficar respirando na superfície. Essa é a grande verdade. Quem dera se a gente tiver... Ainda bem que muita gente vai escutar esse podcast, hein, Biduque? Porque isso que você falou é uma grande verdade. Se a gente for olhar a literatura desde o Império, desde Júlio César, se a gente for ler os livros, a teoria
é a mesma, né? É pão e circo, É, para que as. Só que agora mudou, agora é picanha, né? é. E futebol. Picanha e futebol é o pão e circo do passado. Enquanto a população está distraída, eles continuam em busca do poder. Mas, voltando aqui para restaurantes, por que você escolheu yakisoba? Pois é, mas é engraçado, né? Eu comecei um negócio em 2015, em casa, no meu apartamento, chamado do Casa do Biduque. E eu fazia pães e tortas, aquela torta que o Você pessoal chama. faz pão, cara? Faço pão, Eu então sou alucinado por pão. e eu faço um pão que o pessoal eu não achava para comprar. Sabe o pão que a sua avó fazia, o famoso pão pizza, Louco. pão recheado de presunto, tomate, queijo, aquele pão fofinho, né, que é recheado com frango, recheado com presunto. E aí eu não achava isso para comprar e comecei fazendo uma brincadeira. E a outra coisa que eu fazia era aquela, aí é muito conhecido como empadão, massa podre, recheio de A frango. minha mãe faz um empadão maravilhoso. Quando você me fizer Então, uma visita em Sete Lagoas, você vai comer o empadão da Dona Silvana. eu tô louco pra ir pra aí, cara. Porque eu bati um papo com teu pai, que é um figura, cara. Adoro ele. Adoro ele. Ele vai estar em São Paulo, você vai ver ele de novo. Ah, que maravilha. E aí eu comecei a fazer, porque eu achava falta no mercado. Então eu comecei, assim, exatamente por esse. Como eu já estava estudando essa coisa de empreendedorismo, fiz Empretec em 2011, eu tive uma empresa de consultoria. E aí eu sempre falava assim: o mercado existe, tá todo mundo no mercado, o mercado é saturado. Você tem que encontrar o seu nicho. Uhum. Tem que encontrar, solucionar uma dor do mercado. E a sua dor é uma dor do mercado. E eu falava assim, poxa, então se eu estou procurando um produto e eu não acho, alguém mais deve estar procurando esse produto. Né? Então, tipo, eu estava procurando um pão recheado, eu não achava, comecei a fazer. A torta, a mesma coisa. E foi um sucesso até que eu desenvolvi 2 tendinites e uma bursite. Porque eu não tinha equipamento, eu não tinha ajudante, eu fazia sozinho na cozinha da minha casa, às vezes 16, 18, 20 encomendas num fim de semana. Ô, louco, ficava sovando o pão ali Maranhão. na mão, né? Na mão, cara, na mão. E aí eu ganhei tendinite do tenista, né? Nos 2 braços e bursite no ombro direito. E aí chegou um momento que eu falei, não consigo mais fazer sozinho. E aí fui procurar equipamento. Outro problema no Brasil, a gente tem equipamentos no ramo alimentício ou muito industriais, nível industrial, restaurante, indústria, ou caseiros, né? Ou muito frágeis. Você não tem uma linha que atenda o intermediário, que era o meu caso, entendeu? Precisava de uma coisa que fosse parruda, mas que tivesse... Extremamente caros os equipamentos no Brasil, né? Então eu não tinha um acesso a uma maceira, por exemplo, que ia me ajudar pra caramba. Até tinha, mas era muito frágil, não atendia. Eu cheguei a comprar, Marani, num ano eu comprei 7 equipamentos de marcas diferentes. Vendi todos, porque não dava conta. Ou porque não trabalhava bem, ou porque quebrava. Teve uma marca, que lógico que a gente não vai citar, mas eles me mandaram 4 equipamentos da mesma. Substituindo. Porque quebrava, mandava, ou vazava óleo na massa, ou a pá quebrava, ou o motor pifava, sabe? E aí, tipo, como é que se trabalha assim, sabe? Sem ajuda, né? Sem mão de obra e equipamento ruim. E trabalhando de 2015 a 2017, 2018, eu fiz os pães e as tortas. Até hoje o pessoal pede, e aquela... Eu fazia um pão recheado, Marani, de mignon com gorgonzola. Cara, era fantástico, velho. Imagina uma isca de mignon com gorgonzola recheado no pão. Ô, louco. Era uma coisa de louco, assim. E a torta era de frango, palmito. Eu ainda fazia uma especial de camarão, uma de fundo de alcachofra e uma de bacalhau, lasca de bacalhau. Essa foi de especial de Páscoa e acabou ficando no cardápio. Comprava lombo de bacalhau do Porto, deixava 72 horas no leite e tal, para tirar o sal. Tal. Fazia lascas de bacalhau com catupiry. Putz, ficava fabuloso. Que isso, cara, que delícia, muito bom, hein? Mas como é que surgiu o yakisoba nessa história toda? E aí, um belo dia de 2019, quando eu saí do Senac, eu fazia eventos beneficentes, né? Eu sempre gostei de cozinhar, e aí o pessoal me chamou para fazer uns eventos, fazer a galinhada. Aqui a gente chama de arroz com frango, né? Mas eu sei que aí é a galinhada, né?
ia fazer uma galinhada para uma paróquia aqui, beneficente para 300 pessoas a gente fazia. Vendia convite e tal, e aí fazia no dia a galinhada da paróquia de São Paulo Apóstolo. E era um sucesso. E aí, quando teve a demissão, eu falei, poxa, eu nunca encontrei um yakisoba bom para comer em Sorocaba. Realmente, a gente tinha as grandes redes, né? Shine Box, League, que não são produtos que tinham uma memória afetiva de produtos bons, né? Eu gostava de comer yakisoba em Cananéia, litoral de São Paulo, de umas batianzinhas que fazia no tepan, né? Vinha na chapa de ferro, estralando, macarrão crocante, os legumes todos ao dente, camarões, não sei o que. Eu ficava lembrando desses sabores. E como diz um amigo meu, que eu tive com ele ontem, ele falou assim, cara, você desenvolveu esse produto por 20 anos. Você pensa assim, você desenvolveu o seu produto por 20 anos. Ele falou assim, eu acompanhei a evolução do seu produto jantando na sua casa. Uma vez você melhorava aqui, outra vez você melhorava lá, trocava a massa, descobriu um ingrediente novo, aí o caldo melhorava e tal, e agora você tem um produto que é seu. Então, tipo, briga por ele, você tá... E aí eu comecei a fazer yakisoba do Biduque em escala de MVP, né, na verdade. Era tipo, vamos testar vender um yakisoba assim, sei lá, de quinta, sexta, sábado à noite. Eram as marmitinhas de isopor feiosas, assim, redondinhas, aquelas mais baratas, sabe? Era terrível. Muito bom, cara, como começou tudo isso, hein? É. E como é que foi a evolução, Bidu? Como é que foi ali? Como é que você começou a mostrar o seu produto para os seus clientes? Então, o yakisoba ele foi começando e aí eu percebi que realmente sozinho não ia dar. Uhum. E aí o Instagram, né, comecei a postar e etc, e comecei a ver como é que funcionava a coisa, e aí intuitivamente fui seguindo muitas pessoas que estavam na mesma vibe, né? Uhum. Os grandes players do mercado, né, Shining Box, League, etc, alguns restaurantes aqui da cidade, Sorocaba e de São Paulo. E aí acabou caindo na minha vida o nosso amigo Marcelo Germano, do EAG. E numa live dele com você, que eu descobri o Marcelo Marani. Numa live do Germano com o Marani, eu falei assim, então tem uns caras de restaurante específico, né? E nessa época ninguém estava falando de restaurante, né? Todo mundo falava de empresa, autogerenciável, não sei o quê e tal. Aliás, o Marcelo também estava como o Germano estava começando também, né? 2019 nós estamos falando. Sim. Né? E aí veio a pandemia, né? Em março de 2020. Eu tava começando, eu comecei em julho de 2019, né? Tava lá com o salãozinho, vendendo lá meus yakisobinhas aqui e acolá. E aí veio a pandemia e eu já estava seguindo tanto o Germano quanto o Marani e seguindo, né? Vendo o conteúdo gratuito, né? E aplicando, e fui aplicando, né? Aí aquela coisa da embalagem, aquela coisa do posicionamento, aquela coisa de enxugar cardápio, né? E aí veio a pandemia e aí a gente decidiu virar 100% delivery. E nessa história a gente começou a aplicar todo o conteúdo gratuito que tinha no portal. Foi bem, bem assim. E aí em outubro de 2020 eu pego Covid, não tinha vacina, não tinha perspectiva, todo mundo morrendo. E eu tava na época pesando 170 quilos, tava um horror, abandonado. E aí cheguei no hospital, tive que parar 4 vezes para respirar antes de entrar no hospital, porque eu não estava tentando andar. Saturação em 90%. E aí que loucura, Biduque. Fiquei no hospital. Que dificuldade, hein, cara? Cara, fiquei no hospital. E aí a primeira coisa que eu perguntei pra médica, eu falei assim, e aí, quando eu vou me entubar, né? Porque eu já tava pensando no pior, né? Porque naquela época não tinha vacina e o quadro mais indicado para morrer naquela época era obeso, homem, né? Com comorbidades, etc, né? E aí eu fui fazer o exame, que foi logo depois do meu aniversário, e aí a médica que fez o exame detectou ainda para piorar que eu estava diabético, que eu não sabia. Uhum. Aí, pô, diabético com Covid, obesidade no talo. Falei, bom, né? Mais uma, né? Aí internei, ela falou, ó, sua saturação tá em 90, se você acordar amanhã e baixar de 88, nós vamos te entubar. E aí eu acordei no dia seguinte e tava em 89.
Eu tentei lá, Nossa. pô. E aí, falou, ó, nós vamos colocar o oxigênio no seu nariz, vai ficar com sonda, e se baixar de 88, vai pra UTI, vai entubar. E aí eu lembro até hoje, peguei o celular, entrei no Hotmart lá e comprei o curso do Germano. Falei, não, tem que ter um motivo para sair daqui. E vou fazer o EAG. Cara, foi assim, do leito do hospital. Falei, não, vou ter que sair daqui para fazer esse curso aí, que era em novembro. Tava, tipo, 16 de outubro isso. 16 de outubro. E aí? E o curso foi 20 de novembro, 21 de novembro. E aí Aham. fiquei 5 dias no hospital. Aí, muito medicação, né? Anticoagulante e tal. Muito corticoide e antibióticos e tal. Aí à noite começou a subir. 89, 90, 91. Aí foi subindo, foi melhorando, baixando as inflamações e tal. E com 5 dias eu saí do hospital. Uhum. Voltei. E aí eu descobri que foi legal porque eu fiquei internado 5 dias e o restaurante não fechou. E vendemos do mesmo jeito e tudo continuou. E quem olhou? Você tem sócio? Não tenho sócio. Tem equipe. Uhum. Tem equipe. E a equipe deu conta. Aliás, parabéns para a equipe do Yakisoba do Biduque, que são os meus guardiões. É uma equipe de ouro. Parabéns a todos vocês e obrigado. Que legal, parabéns aí para a equipe do Biduque. Biduque, você falou um negócio agora, né? Que você não tem sócio, e ainda bem que tem uma equipe bem treinada, uma equipe que curte trabalhar com você. Mas como é que é a vida do empresário que não tem um sócio, e mesmo do que tem um sócio? É uma vida muito solitária, né? Então, mano, a gente estava falando das dificuldades. Eu acho que todas as dificuldades, a questão eu vou dizer, não é nem da solidão, é mais que solidão. Uhum. Né? É você realmente, é você e só você. Né? Porque você está no meio da multidão, você está no meio do furacão, você está cercado da sua equipe, você está, sabe, eu até estava comentando, né? Está com a equipe de desenvolvimento de logística do iFood no seu restaurante e mesmo assim você está sozinho. Uhum. E no fim do dia, no fim das contas, é você que vai tomar as decisões, é você que vai bater o martelo se vai comprar ou se não vai comprar, se vai pagar ou se não vai pagar, se vai investir ou se não vai investir, né? E aí esse peso requer muito. Eu falo que são 3 coisas, né? Primeiro, a família muito bem estruturada para te dar esse suporte, tanto psicológico quanto emocional. É você ter uma espiritualidade bem reforçada, sua, seja lá qual for, a sua fé, a sua crença, seja lá qual for, mas é importante você ter uma espiritualidade muito forte e cuidado psicológico, né? É muito importante você cuidar do psicológico. Né? E eu vou ainda colocar mais uma aqui que é importantíssimo, que eu tenho me empenhado bastante esse ano, que é o físico, né? Você cuidar da parte da saúde física, né? Aliás, que mudou o jogo esse ano. Eu nunca pensei em dizer isso, mas como uma caminhada de meia hora todo dia impactou na tomada de decisão de tudo. De tudo. Que legal isso, Biduque. É um tempo para você pensar, um tempo para você cuidar de você, um tempo que está ali só você e a sua cabeça pensando. Mas a gente estava falando do empreendedor solitário, é uma das reclamações que eu mais tenho aqui. E quando eu fundei o portal Donos de Restaurantes, Biduque, eu pensei muito nisso. Porque a minha jornada, apesar de ter o meu pai como empresário, como o meu maior mentor, eu também sofri muito em empreender sozinho, né? Até que eu descobri um grupo que eu participo, que é um grupo de mastermind. Desde 2016 eu participo desse grupo, a gente já vai aí para mais de 6 anos de participação desse, de vários outros, e de restaurante não existia. E eu falei, já que não existe, a gente vai criar. E então foi a minha ideia de criar o portal Donos de Restaurantes, que é um lugar onde a gente troca ideia com outros empresários, encontra várias pessoas que
tem as mesmas dores que a gente, né? E você está no portal. E o portal ajuda a amenizar muito essa dor de ser solitário, né? Puxa, mano, eu ia falar isso agora, cara. Eu já vou pro terceiro ano. É terceiro ano agora. Já tem tudo isso? Já, terceiro ano, mano. Que legal, cara. Aliás, garantiu o terceiro ano no passado, né? Que legal. Já. Ah, no evento? Não, no evento não. Naquela... Depois? Não foi depois do evento, foi naquela ação da consultoria para 20 exclusivos, lembra? Ah, tá bom, claro que sim. Foi, a gente garantiu lá e foi muito legal aquela ação, foi muito, muito legal, porque pode parecer besteira, Marani, até eu tenho um amigo de São Paulo que ele entrou no portal, ele falou, e aí, japonês, vale a pena? Eu falei, cara, vale, entra. E aí ele me chegou no ano passado e falou assim, pô, mano, não sei o que, tal, não gostei, porque é mais do mesmo, não sei o que. Eu falei, cara, você entrou de verdade, você viu as aulas, você acompanha o grupo, tem muita groselha, não sei o que. Eu falei, cara, eu sei que tem. É que assim, Marani, pra quem tá ouvindo e entender como é que funciona o portal, eu tô há 3 anos, então eu entendo um pouco a dinâmica da coisa. Tem gente que entrou ontem e que tá que nem aquele cachorro de apartamento que saiu no jardim pela primeira vez. E tá assim, ó, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e aquilo outro. Tá começando no ramo, não tem ideia de uma ficha técnica, não sabe qual PDV vai usar, como é que funciona uma convenção coletiva, sabe, tudo. E aí a gente precisa também saber lidar com tudo. E tem aquele cara também, eu vou dar o exemplo da nossa amiga Priscila aí de BH, que é uma monstra, né? Tem, sei lá, 10 redes, atua em tudo quanto é ramo. Conheci ela no encontro, ela genial. Ela era do portal, agora tá no DDR. Tá no DDR, então. Tipo, já tá em outro patamar, então, tipo, que também tá numa outra vibe. Mas todo mundo ali, você tem que equalizar, filtrar, entender o que você precisa, o que é bom para você. Mas o que é importante? É importante essa coisa que parece besteira, mas é a torneira pingando, né? E fica te lembrando de que você tem coisas para fazer, que você tem que fazer o tráfego pago, que você tem que cuidar do estoque, que você tem que lembrar de fazer a ficha técnica, que você tem que cuidar dos EPIs da sua equipe, que você tem que fazer o exame periódico anual da sua equipe, você tem que fazer treinamento todo dia, sabe essas coisas? Claro. E se você não tiver lá, você não vai lembrar de fazer? Bidu, que você citou a Priscila, eu gravei um podcast com ela e foi tão legal uma das coisas que ela falou. A Priscila tem um restaurante com a maior adega da América Latina. Ela tem hoje, acho que 5 restaurantes, se não me engano. Dentre eles tem um restaurante que está virando uma rede que se chama Genaro. E aqui no podcast, ela disse o quanto ela conseguiu aprender e o quanto ela conseguiu alavancar dentro do portal. A gente vê pessoas com faturamento de milhões de reais mensais, que é o caso dela. Eu não disse anual, eu disse mensal. E mesmo assim tirando um grande valor do portal Donos de Restaurantes. Então, de fato, de nada adianta uma Ferrari se a gente não sabe pilotar, se a gente não sabe dirigir essa Ferrari. Então, foi legal a forma como você abordou, que às vezes as pessoas chegam no portal e tem um mundo ali, né? São 6 consultorias, são 6 mentorias, todo mês, ao vivo, com os mentores do portal, mais de 400 horas gravadas, os grupos de WhatsApp, mas tem que, de fato, se dedicar, né? O Marani não vai aí no yakisoba do Biduque para fazer as coisas para o Biduque, não. Mas a gente vê que as pessoas que se dedicam ali um pouquinho crescem absurdamente, que foi o seu caso. Você cresceu no portal, né? Poxa, Marani, a gente estava conversando até... nós temos... A gente usa, um dos parâmetros que a gente usa aqui de crescimento é o faturamento, porque a gente não tem como se balizar por outros números, né? Comparando janeiro de 22 com janeiro de 23, o crescimento é de 62%. Uau! Então, é um número considerável. Até a gente para e fala muito. Assim, nossa, a gente não está indo, não está bem. Como assim não está bem? 62%. Quanto cresceu a economia brasileira? Quanto cresceu a economia mundial? É verdade. Por todo o cenário, né? Não, 60% é um crescimento absurdo, cara.
Política, guerra, pandemia, blá, 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 carnaval, seja lá o que for, lógico que a gente tem que estar atento a tudo isso, mas 62% é um número significativo, Maranhão. Então, É um número que... absurdo, cara. É um número absurdo. E a gente tem que entender que quando a gente não está crescendo, a gente está encolhendo, a gente está morrendo. Se o seu restaurante não está crescendo, pode ter certeza absoluta que tem alguma coisa que está errada. Você trouxe aí algumas desculpas que são bastante comuns dos empresários, que é, pô, a política não está legal, a economia do país não está legal. Galera, mas não tem muita gente crescendo. A inflação, te contei, a inflação, eu te contei que, se a gente for pensar, né, o meu restaurante tem pouco mais de 12 anos agora, e a gente bateu o recorde de faturamento em 2022. O restaurante que eu hoje administro e que o meu pai fundou há alguns anos atrás, que o meu pai é sócio, que é o Terraço, depois que eu assumi, eu mais do que dobrei o faturamento. Eu quero dizer, eu dobrei o faturamento de um restaurante de mais de 40 anos. E é legal falar isso no podcast, Biduque, porque tem muita gente que fala, o meu restaurante é antigo e já é muito tradicional, então a gente já tem aquela carteira de clientes. Galera, desculpa, mas porra nenhuma. Eu tô contando aqui que em 2022 eu mais do que dobrei o faturamento que a gente tinha antes de eu assumir por completo o restaurante. Então, aqui a gente está falando de pesquisa, de conhecimento, de criatividade, de mentalidade, de acreditar que dá para fazer. Não tem isso de que cidade é pequena, cidade do interior, de que qualquer outra coisa a não ser resultado. Então, o Biduque contou aqui que cresceu mais de 60%. E isso é incrível, Biduque. O que você pensa para 2023? Quais são os seus planos? O que você está executando nesse momento? O que você está fazendo? Conta um pouquinho para a gente. Marani, a gente sempre teve o desafio de criar a segunda loja, né? Que é um sonho, é um desafio de todo empreendedor, né? É a segunda loja, franquia, né? E estudando muito o mercado e entendendo a realidade, é uma coisa que é muito comum das pessoas, e eu vi muita coisa acontecer nesse ano de 2022, por exemplo, franquia é um negócio muito sério do ponto de vista do franqueado, do cara que vai comprar a tua ideia. É porque eu tenho muitos conhecidos e amigos que entraram nessa de comprar uma franquia e compraram uma puta dor de cabeça, Maranhão, por não ter essa coisa de seguir um protocolo da ABF, de não procurar um negócio legal, sabe, com um documento norteador. E aí, cara, se você vai entrar num negócio para fazer um papelão desse, é melhor nem fazer. E outra, né? Como é que você vai franquear um negócio que você tem uma loja só, né? Qual é a credibilidade sua, né? Assim, eu tenho uma loja e vou franquear a segunda. Como assim, meu irmão? Pera um pouco, né? Vamos fazer verdade. Né? Qual é a credibilidade? Não, eu tenho um negócio que está dando muito certo. Legal, vai, abre outra segunda loja, abre a terceira. Claro. Arruma sócios, né? Até entender que uma rede de lojas, de franquias, é alguma coisa que seja escalável e replicável, né? Então, como é que eu vou descobrir se é replicável se eu só tenho uma loja? Não sei ainda se é replicável, se o modelo é testado, que é, o Marani tem a francesinha que é incrível, só fica lotada, todos os dias que você passa na porta está lotado, mas eu não sei se funcionaria em Sorocaba. Eu tenho que ter outras 2, 3, 4, 5 lojas para falar, opa, eu tenho 5 lojas, o faturamento dessas lojas é na base de XYZ, eu tenho uma margem de lucro de tantos % em todas as lojas. Opa, entendi, é replicável, né? Os processos estão alinhados, compras, fornecedores, padrão, etc. Então, assim, entendi muito isso. Então eu falei, não, um passo atrás é um passo para frente, né? E analisando tudo isso, a gente foi levado até o caminho dos eventos, né? E legal que, assim, não fomos nós que fomos atrás dos eventos. Os eventos vieram atrás da gente. Porque esses eventos tem muita hamburgueria, né? Muita carne, agora tá na moda American Barbecue, essa coisa de costela, não sei o quê. E é legal que os caras trabalham num ticket médio de 35 no evento. E aí eu consegui criar um produto e um subproduto que seria a porção de yakisoba e o gyoza, né, que é a entradinha,
que vai entrar num ticket médio do yakisoba a 28 e a porção de gyoza a 18. Então eu vou entrar num buraco que para esses eventos não existia. Tá entendendo? Então as pessoas vão pro evento e vão gastar de 30 para cima. E agora eu vou entrar num nicho que vai pegar nesse de 20 a 30. Então. Que legal isso, cara. E aí o pessoal tá buscando demais a gente. Tipo, tanto que eu fechei com o primeiro, já veio uma outra turma já atrás da gente. E aí, tipo, desespero total, né? Porque é um ramo completamente novo. Já trabalhei em eventos antes, sei qual é o grau da loucura, né? Até a equipe estava toda nervosa na reunião de ontem. Toda quinta-feira tem reunião de alinhamento. Tava todo nervoso. Ai, chefe, calma. Não é nada fora do normal. Nós só vamos ter que alinhar tudo para fazer a coisa acontecer. Não fique nervoso. É verdade, mas é um baita desafio, né? A gente estava falando sobre isso antes de entrar aqui nesse podcast. Eu trabalhei por muito tempo em eventos. Eu quem ia, eu levava a minha turma para a gente fazer buffet de pizza. Então a gente fez muitos aniversários, a gente fez muitos eventos corporativos que uma concessionária convidava a gente para fazer um rodízio de pizza, uma pizzada na concessionária. Loja como a Arezzo, por exemplo, contratava a gente para fazer sobremesa e para fazer pizzas em tamanho reduzido para um dia ali especial da loja. Mas a gente também já entrou em muita fria, viu, seu Biduque? Uma delas, eu me lembro bem, eu tenho um grande amigo, o nome dele é Denilson, estava com ele ontem, inclusive, e ele até me convidou para participar de um evento que vai ter aqui em Sete Lagoas no próximo mês, mas como eu estou focado em outras coisas, eu agradeci e recusei esse convite nesse momento, porque é um evento muito grande. Mas eu me lembro que o Denilson me convidou uma vez para um evento dentro de uma boate. E eu fui todo animado, e aí a gente fez uma pré-produção grande. Pô, quantas pizzas a gente vai vender? Acho que vão vender entre 70 e 100 pizzas. E eu me lembro bem que nesse dia em especial, a gente chegou por volta de 9 da noite, porque a gente tinha que montar a nossa estrutura antes da boate abrir, e a gente tinha que ficar, era o tratado, até o final da festa. E eu me lembro que a gente ficou até às 5 da manhã. E chuta aí, Biduque, quantas pizzas a gente vendeu nesse dia? Eu já falei que foi uma fria. Vendeu 8 pizzas. A gente vendeu 2 pizzas somente para os funcionários do Denilson. Eu me lembro bem que a gente todo animado. E eu fiquei nesse dia porque eu queria acompanhar a produção, que não teve produção. Se o Denilson não tivesse comprado as 2 pizzas, a gente teria vendido um total de 0. Então são coisas que acontecem, são histórias que a gente tem para contar. Por outro lado, eu já passei alguns grandes sufocos. Eu me lembro que nesse ano mesmo, nós estamos em... Não, desculpa, 2022, eu fiz um evento que chama Lake Wine, que tem aqui, né? Um evento de vinho, e a gente vendeu centenas de pizzas nesse último ano, junto com o Denilson. Já é uma parceria antiga. O Denilson é um dos meus grandes amigos aqui, é um produtor local, e ele faz esse evento, Biduque. Então, esse ano a gente trabalhou dentro de um container, foi super legal, o container estava super bem produzido. Então, eu acredito, líder, você que está aí do outro lado, se você estiver nesse desafio que o Biduque está entrando agora, que é de levar o seu restaurante para eventos, aproveite a visibilidade, aproveite para mostrar ainda mais a sua marca, a sua qualidade. Não é porque é evento que você tem que fazer um trabalho meia boca, que tem que fazer um produto que vai te dar muito mais lucro. Não pense dessa forma, porque muita gente vai experimentar o seu produto pela primeira vez. E se eventualmente, né, o que eu quero dizer aqui, Biduque, é que as pessoas que vão trabalhar em evento, muitas vezes têm a mentalidade de que, eu vou falar de pizza, tá? Vou colocar menos recheio aqui na minha pizza porque tá todo mundo tomando vinho, ninguém vai nem perceber, e dessa forma eu tenho uma lucratividade muito maior. Na minha opinião, isso é uma burrice completa,
porque muita gente vai experimentar ali o seu produto, vai comer pela primeira vez, vai degustar pela primeira vez, e se não tiver no padrão do que você vende dentro do seu negócio, você perde uma baita oportunidade de mostrar que você é bom no que você faz, né? Você pensa da mesma forma? Mariana, inclusive, é uma briga minha diária com o pessoal do portal e com o pessoal dos meus amigos, porque a gente tem um grupo grande em Sorocaba de cozinheiros, né, de donos de restaurante e tudo mais. São mais de 115 pessoas. Que legal, cara. E a briga minha com o pessoal é a seguinte, né? Padrão sempre vai ganhar da qualidade do produto. Concordo. O sabor não é importante. Lógico que é importante, mas o padrão é mais importante. Concordo. Padrão é muito mais importante. Você é consistente. Bem se vê isso na McDonald's, né? Eles têm o melhor hambúrguer? De jeito nenhum, nem fudendo, né? Mas, por outro lado, eles têm um padrão. Toda vez que você vai comer um Big Mac, você vai comer a mesma coisa, né? Eu brigava muito com a minha esposa, porque a gente ia para praça de alimentação de shopping, e toda vez que a gente ia, ela brigava comigo e falava assim, mas você sempre acaba comendo no McDonald's. Poxa, que porcaria e tal, brigava comigo. E eu também não sabia explicar por que eu sempre comia no McDonald's. E um dia a gente estava num shopping em São Paulo e eu peguei um prato feito de um restaurante qualquer, desses de rede, né? E, cara, eu passei uma raiva, mano, porque você vê o prato no cardápio, lá no banner, você fala, nossa, um filé de não sei quantos gramas, um arroz assim, e os legumes assados, fala, nossa, que maravilha, né? Aí chegou meu prato, mano, puta decepção, cara. Um prato horroroso, mal feito, um arroz mal cozido, a carne fora do ponto. Sabe quando você nem vai reclamar, porque você nem vai perder tempo, porque não vai resolver? Porque o negócio é ruim do começo ao fim? Aí eu olhei, eu baixei o talher, olhei pra cara da minha esposa e falei assim, eu sei porque eu como McDonald's. Ela falou, por quê? Eu falei, porque toda vez que eu peço um Cheddar McMelt, ele vem igual. E eu sei que eu não vou me frustrar. E eu tenho uma baixa tolerância à frustração. Somente a parte da alimentação. Ela claro, assim, sim. Você tem razão. Então, tipo, eu já vou pedir aqui. Aonde eu não vou errar, né? Exatamente, eu tô com fome, eu quero me alimentar. E eu sei que eu não tenho margem para testar nada novo. Então eu vou lá e eu sei que eu vou comer. Né? Se eu for para Nova York, eu vou comer um Big Mac, eu vou comer Big Mac. Cara, é tão importante isso que você está falando. Se as pessoas mentalizarem, eu acho que esse, inclusive, foi um dos maiores aprendizados desse nosso episódio, que é se as pessoas entenderem isso que você trouxe agora, tudo fica mais claro na hora de definir o mix de produtos que você vai vender. Líder, você que está do outro lado, vamos pensar em mix de produto. Mix de produto é o que você oferece no seu cardápio, o que você tem de oferta para o seu cliente. Muita gente acha que um cardápio mais extenso, com mais opções, vai te ajudar a vender mais. Quase sempre isso não é uma verdade. Se a gente pegar o maior restaurante do mundo, que é a McDonald's, eles têm um cardápio extremamente reduzido. Então, o que a gente precisa pensar, né? Eu, fazendo um dos eventos presenciais, estava falando sobre mix de produto, que eu não vou para a cozinha nos meus restaurantes. Eu não tenho uma habilidade desenvolvida como cozinheiro, como pizzaiolo. É uma das áreas que eu menos faço nos meus restaurantes. Mas quem desenvolve as pizzas sou eu. Então, vamos lançar um cardápio novo. Eu vou para a cozinha junto com a minha chefe de cozinha e vamos criar juntos? Vamos. E aí eu trago várias ideias e a gente vai testando até a gente conseguir boas novas receitas. E aí a gente traz, então, no meu cardápio, Biduque, uma pizza de queijo brie com damasco. Pô, que legal. A gente traz uma pizza de burrata com presunto de Parma, presunto cru. Poxa, que legal, que novidade legal, que inovação. A gente traz uma pizza nordestina gourmet, que a gente ganhou como a melhor pizza de Minas Gerais em 2018. Tudo isso é muito legal, mas quando eu tiro um relatório, quais são as pizzas que eu mais vendo no meu negócio? Peito de frango com catupiry, calabresa, pepperoni, portuguesa, marguerita. E o que eu quero dizer com isso? O conhecimento que você trouxe. Sabe por que as pessoas pedem essas pizzas? Porque eles não querem errar. Pô, é super legal experimentar uma pizza de queijo de cabra ao mel.
mas será que eu vou pedir uma pizza dessa? Ah, acho que não. Por quê? Porque pode ser que eu erre. Então muita gente vai pedir a pizza de queijo cabra mel, sim. Mas, via de regra, o grande volume que eu vou ter é de produtos extremamente tradicionais. Por quê? Porque as pessoas não querem errar. Se o dono de restaurante, o dono de delivery que está escutando a gente agora, se basear nisso que a gente está falando, não é fazer mais do mesmo, tá? A gente pode sim estar sempre lançando novidades, como a própria McDonald's, que eu dei vários exemplos aqui, né? Na época da Copa do Mundo, eles lançaram vários novos hambúrgueres. Eles lançaram 2 agora, inclusive, não me recordo o nome, mas Bravo. lançaram 2. O Bravo, exatamente. Obrigado. Na verdade, é o Mac Picanha releitura, né? Eles lançaram 2 novos hambúrgueres, mas se a gente. Eu não preciso estar dentro da McDonald's para dizer que o hambúrguer mais vendido é o Big Mac, você concorda? Maranhão, eu tenho esse número para você, de yakisoba do Biduque. A gente vende 87% de yakisoba de 1 quilo misto. É isso, cara. A gente não pode fugir, né? Claro que o Biduque pode lançar aí um yakisoba de frutos do mar, vou colocar aqui polvo, lula e etc. Pô, vai ser legal demais. Talvez o cliente nem vai achar em outro lugar, só tem o do Biduque. O Biduque pode criar um yakisoba autoral, mas eu sou capaz de apostar que o mais vendido continuará sendo de 1 quilo misto. Exatamente, não muda. E as pessoas, assim, tem um cliente no iFood que ele tem, acho que 98 pedidos no ano. No ano passado foi 98 pedidos. E todos os pedidos iguais. Que clientaço, hein, cara? O cara faz mais de 8 pedidos por mês em média, hein? Não, 8 pedidos? É, mais ou menos isso, né? A gente manda brinde, manda oferta para sair do iFood. Ele responde assim, eu gosto de pedir pelo iFood. Eu já tentei de todo jeito. Meu amigo falou, cara, pede pela nossa plataforma. Não, eu gosto do iFood. Cara, me liga no meu telefone pessoal, mas não pede pela plataforma, não. Eu já cansei, mas tudo bem. E toda vez, yakisoba misto. Bem, né? Yakisoba misto. Sim. É uma coisa que eu acho que as pessoas têm que super aprender quando elas fazem o cardápio. Biduque, mas a gente já está caminhando aqui então para o nosso último bloco, passou voando, né? A gente já está aqui há quase 1 hora falando sobre o yakisoba do Biduque. Mas o que você projeta então para esse 2023? Novos canais de venda que serão os eventos, a gente continua forte no delivery, eu sei que você tem também atendimento presencial agora, né? Depois que mudou para a esquina, né? No 1º de abril de 2022 a gente mudou para a esquina, né? A Vez eu tô na esquina, um salãozinho com 20 lugares, mas realmente, Marani, como o presencial, ele demanda, hoje em dia eu falo para todo mundo, você quer abrir presencial? Tem que ter um salão instagramável, tem que ter um atendimento diferenciado, tem que fazer uma coisa que vai trazer a pessoa até o seu lugar. E como a gente começou lá, por causa da pandemia, no delivery, nós criamos essa jeito Biduque de levar até a pessoa. Então a gente criou essa... Então a gente percebeu que as pessoas elas se preparam para receber o nosso produto. Sabe? Não é um produto de... Na hora do almoço até é mais comum a pessoa pedir para comer ali rapidão para almoçar. Mas no jantar a pessoa, tá comemorando, tá reunindo a família, né? É um produto que a pessoa se prepara, abre um vinho, põe à mesa, sabe? É um negócio de celebração. Nós temos um negócio de celebração. Até porque o nosso público é de uma classe social um pouco maior, é uma senhora que já viajou para o exterior, que gosta de compras de marcas mais caras. Então tem um perfil assim de aglutinar as pessoas, de pedir para mais gente, né? Tem fim de semana o ticket médio vai para 90, e ele de semana vai para 60, sabe? Então a gente percebeu que a gente tá levando para as pessoas. E eu falei, né? Não vamos ensinar peixes a pilotar bicicleta, né? Não vamos sofrer. Então nós vamos matar o salão, né? Nós vamos deixar o salão bem pequenininho mesmo, uma mesinha ali só para quem quiser realmente comer ali rapidão. E vamos focar no delivery,
né? E acho que o foco para 2023 é criar essa cozinha de produção para abastecer tanto nossa operação de delivery quanto produzir para a operação de eventos. E Sim. o salão vai ficar cada vez menor. Até vai chegar um momento que não vai mais ter salão, vai ser só retirada e espera, basicamente. Sim, bom que você já está com uma super clareza e a gente vai corrigindo isso no processo, né? No processo de evolução. Biduque, foi aqui para mim um prazer fazer esse capítulo, foi super legal. A hora passou voando aqui, quero te agradecer o seu tempo aí, sua contribuição e quero te perguntar como é que as pessoas te acham, se elas quiserem conhecer o Yakisoba do Biduque, qual que é o seu @ lá no Instagram? Muito bem, procura por @Yakisoba do Biduque. Nós estamos com. O Yakisoba do Biduque, ele tem 2 S, tá? E o Biduque é com CK. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um loginho nosso aqui, ó. Yakisoba do Biduque. Yakisoba do Biduque, então. Biduque é BIDUCK. Então, quando você escutar aqui no Spotify ou quando você assistir no YouTube, marca a gente lá, marca @donos de restaurantes, marca também @Yakisoba do Biduque. A gente vai adorar saber que você assistiu ou que você escutou esse capítulo. O Biduque está mostrando aí, então, qual é o Yakisoba do Biduque. Líder, você que está aí do outro lado, então, assina o nosso canal no YouTube, assina o nosso canal aí no Spotify para acompanhar outros capítulos como esse. Biduque, valeu demais, tamo junto lá no portal, tamo junto também no evento que a gente vai fazer. Olha a camisa aí, que linda, é isso aí, tamo junto demais. Líder, você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.